Jesus. Mistura com glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue na sua mão a sua Bíblia nesta hora, em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite, paz seja convosco. Você nos acompanha, em nome de Jesus. Abra no livro de Gênesis, livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus. Êxodo 3, verso 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou, ou seja, gritou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, o que tu pisas é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés lhe cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, diga aleluia, diga glória, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Feche os seus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a Deus por essa palavra, Senhor. Fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz: Amém. Amém. Irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto da palavra de Deus, onde
onde Deus, Ele, enfim, Ele escolhe, Ele chama dentre uma multidão um homem chamado Moisés. Deus o chama para um propósito. Deus tinha um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada por acaso. Como nós também não podemos fazer nada por acaso. Tudo que você faz tem um objetivo. Tudo que você realiza tem um objetivo. Fazer algo por fazer é perder tempo. A Bíblia diz que Deus, Ele, depois de observar que o seu povo foi aprisionado, foi escravizado por um homem tirano, por um homem carrasco, um homem que não conhecia a história do Deus de Israel. Ele começou a oprimir esse povo para cumprir o que a própria palavra de Deus diz, que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. A Bíblia diz então que o povo estava sendo oprimido. 400 anos esse povo estava oprimido. Aí a Bíblia diz então que eles começaram a clamar, eles começaram a lembrar do Deus que fez com que aquele povo se multiplicasse naquela terra. Porque a Bíblia diz que esse povo entra no Egito com José, seus irmãos, seu pai, e ali então eles se estabelecem ali. A história diz que José morre, o faraó que recebeu José, que deu autoridade para José, também morre, e se levanta um outro faraó que não conhecia a história de José e nem a história do Deus de José. E a Bíblia diz então que o povo começou a multiplicar a terra, começou a crescer. E como o diabo não gosta de ver ninguém crescer, alguém maquinou: olha, se esse povo crescer demais, daqui a pouco eles vão nos dominar. Então vamos escravizá-los. Então tem muitas pessoas aí fora que estão escravizadas nas drogas, no álcool, na jogatina, na prostituição. Porque são pessoas que Deus levantou para crescer, pessoas que Deus levantou para se destacar. E o inimigo da nossa alma, conhecendo essas pessoas, a fragilidade, como também a nossa, que outrora também éramos escravos, mas louvado seja Deus, que a palavra do Evangelho chegou ao nosso coração, como também vai chegar ao coração dessas pessoas, e elas serão libertas em nome de Jesus. Mas infelizmente, muitos mesmo escravos gostam dessa vida. Mesmo vivendo essa situação, achando que estão bem, mas não sabem o que espera na frente. Alguns já receberam o convite
continuar escravos e acham que são livres. E muitos ainda dizem: quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser deixar, eu deixo. Quando estão escravizadas, meu irmão, pode até tentar, mas não consegue. Quando a alma da pessoa escravizada não consegue, sozinha não consegue, porque o único que pode libertar a alma do homem se chama Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite falando ao seu coração. É o único que pode mudar a história de uma pessoa, de tirar ela do lamaçal e colocar ela de pé, de tirar ela da sarjeta, de tirar ela das drogas, de tirar ela do álcool, de tirar ela da prostituição, de tirar ela da escravidão e libertar essa pessoa. Mas para todos há uma escolha. Para todos há uma escolha. Há uma decisão a ser tomada. Uma decisão que a própria pessoa tem que tomar. Que ninguém pode tomar por ela. Que ninguém pode influenciá-la. Ela tem que tomar a decisão. Porque se alguém vai, eu vou porque fulano está indo. Então, não, eu vou porque fulano, estou vendo que fulano, não. Eu vou porque eu reconheço que Jesus é o único Salvador e que Ele morreu na cruz para me salvar. Essa é a decisão. Pelo Senhor, não por alguém. Aí a Bíblia diz não que Ele escraviza o povo. 400 anos. Aí a Bíblia diz que Ele aumentou a carga. Antigamente o povo só pegava palha e trazia. Ou seja, eles traziam a palha, colocavam lá e o povo amassava aquela palha e fazia ali os tijolos. Muita gente pensa que foi os egípcios que fizeram aqueles tijolos para construir as chamadas pirâmides. Não, foi o povo de Deus que estava aí amassando aquela palha. Mas a Bíblia que Ele começou a oprimir o povo a partir de hoje. Além de ter que amassar, além de ter que pisar na palha, no barro, para formar ali os tijolos, vocês vão ter que pegar a palha também. Aumentou a carga de trabalho. Debaixo de humilhação, de opressão. A Bíblia diz então que Deus olha aquela situação depois que o povo começou a clamar. Depois que o povo começou a buscar. Então não tem como haver libertação, não tem como haver mudança se não houver um clamor, se não houver um querer. O povo desejou sair daquela situação. O povo não aceitou ser escravo. Como já tem pessoas que já aceitaram ser escravas e pensam que são livres. Aí a Bíblia diz então que o povo começou a clamar. E Deus então olha no meio daquele povo e vê esse homem chamado Moisés. Aí a Bíblia diz que acontece algo ali no Egito. Ele manda matar todos os meninos. Para resumir, a mãe de Moisés guarda ele, coloca ele num cesto para não ser morto. Ele desce o rio, ali a filha de Faraó acha Moisés, adota ele, cria ele. Então Moisés vai crescendo ali, vai aprendendo a cultura, vai aprendendo a língua, vai aprendendo tudo ali. E para melhorar ainda, ele foi cuidado pela sua mãe. É só Deus que fala um trem desse.
A própria mãe cuidou do filho e ainda recebeu o salário. É maravilha. Se você cuidar do seu filho e alguém te pagar, foi o que aconteceu. Aí a Bíblia diz então que Moisés cresce, até querem colocar Moisés o titio como filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, filho da filha do diabo. Ele não é minha não. Aí a Bíblia diz que aconteceu algo, resumindo, não vou entrar porque é muito detalhado. Moisés então sai dali, foge e vai para Midian, na terra de Midian. Lá então ele encontra uma moça, se casa com ela, e o pai dela chamava Jetro. Então Moisés começou a trabalhar naquele lugar, começou a cuidar das ovelhas, do rebanho do seu fogo. Foi o que nós lemos. Moisés então um dia ele vai para o monte, vai para um lugar deserto, sobe para o monte chamado Monte Horebe, que é conhecido como Monte de Deus, lugar de encontro com Deus. Então Moisés foi no lugar certo. Moisés foi aonde? No lugar certo. Pois é, você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, no lugar onde a presença de Deus habita, onde a presença de Deus é real. A Bíblia diz então que Moisés então vai no lugar que chama lugar de encontro com Deus, o Monte Horebe, o Monte de Deus. Aí se Moisés está cuidando das ovelhas, imagina aquele calorão, de repente Moisés olha para um lado e ele vê algo pegando fogo. A princípio, na mente humana, Moisés poderia ter pensado: bom, o calor aqui é tanto que já começou a queimar as coisas aqui, de tanto calor que está. Porque se alguém achar o chamado Rio 40 graus, pois é, lá nesse lugar era acima de 40. Então para Moisés ele pensou, não deve ser normal. Só que a Bíblia diz que Moisés olha para onde estava pegando fogo. E ele percebeu algo diferente. Está pegando fogo, mas está sendo consumido. Ele olha para uma sarça e vê que ela está pegando fogo, mas ela não se consome, ela não se deteriora com o fogo. Ela continua verdinha, ela continua viva, porque o fogo de Deus traz vida. A presença de Deus traz vida, a presença de Deus traz cura, a presença de Deus traz milagre, a presença de Deus faz o sobrenatural acontecer. Porque ele viu que a sarça se queimava, mas não se consumia. Tinha fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E a Bíblia diz que Moisés ele falou assim: opa, e Deus como conhece o coração do homem, porque só estava Moisés, as ovelhas e mais ninguém, e a sarça pegando fogo. Então Moisés falou com ele mesmo, e Moisés disse para si: eu vou me virar para ver essa grande visão. E Deus, conhecendo o coração do homem, Deus brada, Deus grita: Moisés! Moisés! Imagina, olhou e não tinha ninguém. Moisés! De repente ele percebeu que a voz veio do meio da sarça, do meio do fogo. E do meio do fogo. E Moisés disse: eis-me aqui. Moisés nunca tinha visto o Senhor, mas reconheceu a voz dele. Eu nunca vi o Senhor, mas eu reconheço a voz dele. A voz de Deus, quando fala, meu irmão, não tem erro. Moisés estava no lugar certo. Quer começar a ouvir a voz de Deus, fica na presença. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas está fora da presença. Tem gente que quer ver Deus falar, mas está fora da presença. Tem gente que quer ver o mover, mas está fora da presença. Não tem como ver o mover de Deus se estiver fora da presença. A Bíblia diz que Moisés estava no monte de Deus, no lugar
Aí ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Imagina um homem falando com uma sarça. Quem visse aquele quadro ia pensar: ele pirou. Conversando com a árvore pegando fogo. Conversando com a árvore pegando fogo. Mas se fosse alguém que conhece o Deus Todo-Poderoso, falar: está tendo um particular com Deus. Está tendo um encontro com Deus. Porque está no monte de Deus. Está na presença de Deus. E na presença de Deus, meu irmão, o coração tem que estar sensível. O coração tem que estar aberto. É por isso que Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Moisés estava com o coração sensível e ouviu a voz de Deus. Ela diz: quando ele vai se aproximar, Deus brada: Moisés, stop! Para! Tira a sandália do seu pé. Tira esse sapato, Moisés. Porque o lugar que você vai pisar é terra santa. É terra santa. Porque aonde Deus está, tudo é santo. Aonde Deus está, tudo é santo. Muitos conjecturam que a sandália era do Egito. Eu nunca vi um estudo falando sobre isso. Nunca vi. Mas suponhamos que seja. A sandália que ele usava era uma sandália egípcia. E o Egito na Bíblia representa o mundo. Então, para entrar na presença de Deus, aquilo que não é de Deus tem que ficar de fora. Aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, tem que estar de fora para ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade para ouvir, para ver Deus fazer, mas ainda estão carregando aquilo que é do Egito. Ainda estão carregando aquilo que é do mundo. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E o próprio Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é ao contrário da vontade de Deus. Aquilo que para o mundo é certo, diante de Deus é errado. Aquilo que para Deus é certo, para o mundo é errado. Inversão de valores. O mundo passa por inversão de valores. Aí as pessoas começam a afundar, começam a descer ladeira abaixo e se perguntam: por que está acontecendo isso? Por que será que Deus não está vindo? Deus está vindo, mas Ele precisa que você entre na direção certa, na direção da palavra de Deus. Tem que ser guiado pela palavra, tem que ser orientado pela palavra. O salmista vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A pessoa está toda suja de pecado, a pessoa está toda destruída pelo pecado, está toda manchada, porque o pecado destruindo ela. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus olha pelos discípulos: vós já estáis limpos, purificados pela palavra que nos tem falado. Meu irmão, você está aqui ouvindo a palavra. Enquanto você ouve, Deus está te limpando, Deus está te purificando, Deus está te curando, Deus está operando a sua vida. E se você crê, aplauda e glorifique esse Deus que é tão poderoso, porque a palavra dele é uma palavra viva. Então Moisés estava ouvindo a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus revela para Moisés algumas de suas virtudes. Diga: algumas de suas virtudes. Diga assim: virtudes de Deus.
descobrir algo com Moisés. Deus se apresenta para ele. Porque o nosso Deus, ele é cavaleiro. Ele não é sem educação, ele é cavaleiro. Ele se apresentou. Prazer, eu sou o que sou. Eu sou o Deus teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era Deus falando, eu tenho uma aliança com eles. Quer ter uma aliança comigo? Quer descer nesse monte com aliança comigo, Moisés? Porque eu já tenho alguns. Seu pai, seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho aliança com eles. Quer ter uma aliança comigo, Moisés? Quer descer no monte com aliança? Moisés então falou: sim, Senhor. Você vai lá no Egito. Você vai voltar lá para tirar aquele povo. Vou te levantar como libertador. A Bíblia diz que Moisés fala para Deus: Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou um homem pesado, eu sou gago. Sou um homem pesado de palavra. Então, Moisés, quem foi que fez o homem, Moisés? Quem foi que fez a boca do homem? Quem Deus foi eu, Moisés. Mas já para descomplicar, então eu vou falar com o povo. Eu vou falar com você. Você transmite para Arão e Arão então transmite para o povo. Mas você vai falar. Você vai ser a minha voz naquele lugar, Moisés. Só que a gente vai ver o texto dizendo, no decorrer, Moisés falando com o povo: mas cadê o Arão? Você vai ver em detalhe Arão se afrouxando. Aí você vai ver diversas vezes o próprio Moisés falando com Deus. Ou seja, o problema de resolver o problema de voz para Deus não tem problema com isso. Ele acerta, ele muda, ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre tudo que há. A Bíblia diz então que Moisés aceita, chega diante de Faraó, diz: olha, aí ele fala assim: mas e aí, quando eu chegar lá e falar aquele povo, o que eu tenho que falar? Diga que eu sou quem sou, te enviou. Pronto, acabou. O povo vai entender o recado. Aí eu imagino Moisés perguntando: Deus, mas eu vou lá, vai nos usar, mas por que eu sou? Porque eu vim fugindo de lá. Eu saí correndo de lá. Eu saí em fuga de lá. Aí Deus começa a falar com Moisés. Olha o que Deus fala comigo. Eu sou o Deus de teu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar. Aí Deus começou a apresentar as suas virtudes para Moisés. Algumas delas, né? E disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo. Diga: tenho visto a aflição do meu povo. O que Deus fala para Moisés? Eu sou um Deus que vê todas as coisas. Eu sou um Deus que vê reuniões que você não vê. Eu sou um Deus que vê aquilo que o inimigo está armando contra você e você não vê. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os
maus. Então tem gente que faz as coisas erradas e pensa, não vai dar nada para vai. Não, Deus está olhando. Deus está vendo. Deus está observando. Tem gente que pensa, eu vou puxar o tapete daquele fulano, achando que Deus está vendo. E na hora que você cometeu o segredo é clamar. Deus só interviu porque o povo começou a clamar. Então nós temos que clamar. Porque eu não consigo ver o que estão tramando contra mim. Eu não consigo ver o que estão arquitetando contra mim. Eu não consigo ver a armadilha que já está arquitetando. Mas o meu Deus já foi na frente e já está vendo. E já está preparando o escape. Já está preparando o livramento. Mas tudo isso, eu preciso clamar. Eu preciso pedir a proteção de Deus. Porque Ele protege. Ele vê a nossa aflição. Tem pessoas que será que Deus está vendo? Mas ele precisa de uma posição, de uma atitude. A atitude desse povo foi começar a clamar. Eu vi a aflição do meu povo. Aí Deus continua, eu vi. Ou seja, diga Deus vê. Diga Deus vê. Eu tenho visto atentamente, nosso Deus é um Deus atento, então não fica disperso. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o clamor. Deus ouve. Deus o quê? Ouve. Digo, meu Deus, Ele ouve. Então Deus ouve a nossa oração. O próprio Deus olha, a partir de hoje, eu escolhi este lugar. Eu estava na casa, eu escolhi este lugar. Eu santifiquei. Eu coloquei o meu nome neste lugar. E a partir de hoje, os meus olhos estarão atentos neste lugar. Deus vê todas as coisas. E a partir de hoje, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, a importância da oração, a importância do clamor, a importância de buscarmos ao Senhor, de ter intimidade com o Senhor na oração. E quando nós falamos com Deus, é só esperar Deus responder. E tem coisa que tem que ser macho para pedir para Deus. Tem coisa que tem que ser macho para pedir para Deus. Se não tem coragem, nem pede. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Aí os discípulos nunca viram aquilo, desesperados. Começaram a achar que era um fantasma, começaram a acreditar que era um fantasma. 3 horas da manhã, da madrugada, né? Dentro do barco, veio um homem andando sobre as águas. Era Jesus. Aí Jesus, não, calma, não tema, não tem medo, sou eu. E oração é falar com o Senhor. Pedro então fala com o Senhor. Senhor, se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro então, ó, desceu do barco. Tem que ter coragem para descer do barco. Tem que ter coragem para tomar atitude, para ver o mover de Deus, o milagre, a bênção de Deus se manifestar. Pedro então desce do barco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava caminhando debaixo da paz do Senhor, porque Jesus era tão velho, ele continuava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, ele tirou o olho de Jesus e começou a afundar. Então o segredo é não tirar, mas tem que ser macho para pedir. Quando tem que ser macho para pedir. Ninguém quis pedir, não, só o Senhor do mundo. Aí a Bíblia então que ele falou, eu ouvi o clamor do meu povo. Digo, meu Deus, Ele ouve a minha oração.
A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou tapados em algumas situações para que não possa ouvir. Então Deus só interviu porque o povo clamou. E aonde tem clamor, tem resposta. Aonde tem clamor, tem resposta. Aonde tem clamor, tem milagre. Aonde tem clamor, tem a manifestação da glória de Deus. Se você criar aplauda e glorifica o nome do Senhor. Só que a oração ela tem um processo, que é o processo do tempo. É o processo do tempo. E aí é onde muitas pessoas fraquejam. É aí onde muitas pessoas naufragam, porque não sabem esperar o tempo de Deus. Querem que Deus faça no seu tempo, irmão. É no tempo de Deus. Quando é fora do tempo de Deus, vai dar ruim. Se não é no tempo de Deus, vai dar problema. Então espera o tempo de Deus. Tem pessoas que você vai ver, fez uma oração, recebeu ali. Agora, era o tempo de Deus. Tem pessoas que vão esperar alguns anos, mas se Deus prometeu e ela clamou, vai acontecer. Mas espere o tempo de Deus. O salmista vai dizer: eu esperei com paciência. Com o quê? Com paciência. Esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou. Ou seja, Deus se inclina para os pacientes, para quem tem paciência para esperar. Já viu aquele ditado: apressado come cru, ou quem nunca comeu melado se lambuza? É mais ou menos isso. É a pessoa ansiosa, não sabe esperar o tempo de Deus. O ansioso, ele não sabe esperar, e aí é que entra o problema. Pastor, mas eu sou muito ansioso. Então faça o que a palavra diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, se perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz que o vosso Pai, Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe. Mas nós temos que clamar. Nós temos que clamar. Porque o nosso Deus, Ele ouve. Digo, meu Deus, Ele ouve. Esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu. Um Deus que não ouve não é Deus, não. A Bíblia diz que Jesus vai orar. A multidão desesperada, como diz, já tinha colocado o ponto final. Sepultaram Lázaro, amigo de Jesus. E sempre nessas horas, sempre vai ter aqueles que vão condoer com a dor da pessoa, mas tem pessoas que não estão ali não. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, ele era amigo de Lázaro, era amigo de Jesus, amigo de Lázaro. Aí alguém vai chamar de: olha, Lázaro, a quem tu amas, está quase batendo as botas. Aí a Bíblia diz que Jesus fica mais 3 dias onde ele estava. Aí Jesus chega. Alguém vai dizer: mas peraí, era amigo e foi 3 dias depois? Que amigo é esse? Amigo da onça. Alguém vai pensar assim. Mas quem vai se condoer e quem tem fé sabe que Deus, ele chega na hora certa, no tempo dele. É por isso que tem que esperar com paciência. É no tempo dele. Já fizeram o clamor, já falaram: Lázaro, que tu amas, está à beira da morte. Para Deus, a beira, meu irmão,
e vive a mesma coisa. Vou repetir, para Deus, a beira da morte vive a mesma coisa, porque aonde Deus entra, a morte vai embora. Aonde o Senhor entra, a morte tem que bater em retirada. A Bíblia diz que Jesus chega, 3 dias depois aparece, sai de lá, 4 dias chega lá. Alguém vai dizer, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Irmão, alguém já tinha feito o clamor. O clamor já estava em atividade. Eu creio no criado. Quando anunciaram para Jairo, olha, Jairo, não incomodes mais o mestre. A sua filha, ó, morreu, matou as botas. Jesus olha para ele. Não temas, crê somente. E Jesus foi. Quando chegou lá, Jesus foi chegando. Já viu aquela história? Um entra por uma porta, outro sai pela outra, mais ou menos isso. Jesus entrou numa porta, a morte saiu pela outra. É mais ou menos. Jesus chegou ali, naquele lugar, viu a multidão, viu aqueles que gostavam, se como ele, e Jesus também chorou. Aí alguém viu realmente a lágrima na casa, estou chorando. Aí Jesus chega onde colocar. Senhor, já cheira mal. Aonde colocar? Eu estou perguntando se está cheirando mal. Jesus foi até educado. Se você não na lata, eu não estou te perguntando se está cheirando mal. Eu quero saber onde é o problema. Mas Jesus é educado. Ele falou, não, aonde colocar? Senhor, cheira mal. Aonde colocaram? Levaram Jesus lá, assim, está aqui, atrás dessa pedra. Tira a pedra. Senhor, mas tira a pedra! Tem gente que quer ver o milagre, mas não tira a pedra. Não quer ter uma atitude. Quer que Deus faça tudo, quer que Jesus faça tudo. Tira a pedra. Aí tiraram a pedra. E Jesus só falou, Lázaro, sai para fora. Só que antes dele falar Lázaro, sai para fora, a palavra dele foi essa: Pai, eu sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouve. Falou com Deus, falou com o Pai. Aí foi só liberar a palavra. Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai. Porque Deus ouve. Deus falou, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi. Eu vou finalizar por aqui. Em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Amém? Pode pegar esse lugar e aplauda e glorifica o nome do Senhor. Se você crê que Deus ouve e que Deus conhece, Deus vem e que Deus ouve. Amém.